Todos carregamos elementos brutos dentro de nós. Raiva, tristeza, angústia. Esses elementos são como metais brutos, inúteis à primeira vista ou até perigosos. Por isso, a maioria das pessoas tenta escondê-los como se fosse um monstrinho interior, o qual é retroalimentado pelo próprio sofrimento gerado. No entanto, esse monstrinho pode acabar crescendo tanto a ponto de te engolir e assumir o controle da sua identidade. Mas e se eu te dissesse que esses elementos brutos são, na verdade, a matéria-prima para criar a realidade que você tanto sonha? E é isso que eu vou te revelar neste vídeo. Durante a maior parte da história, os alquimistas foram retratados como seres que trabalhavam com forças malignas. Mas o que poucas pessoas sabem é que, na verdade, os alquimistas não trabalhavam com nada místico ou irreal. Eles trabalhavam com estados psicológicos, medo, dor, dúvida, angústia, e transformavam tudo isso em ouro. Mas um ouro que não brilha no mundo externo. Um ouro que queima por dentro, silenciosamente, como consciência, clareza, soberania e poder. Os alquimistas simplesmente foram pessoas que tinham um conhecimento muito avançado para a época, o que ultrapassava a barreira do senso comum já estabelecida, gerando medo nas mentes pouco propensas para receber tal conhecimento. Assim, como uma forma de proteger as crenças dominantes da época, os alquimistas foram perseguidos e tiveram seu valioso conhecimento dissimulado com termos místicos e esotéricos para causar confusão. Transmutação é um termo geralmente utilizado para designar a antiga arte da transmutação dos metais, em particular dos metais impuros em ouro. A palavra transmutar significa mudar de uma natureza, forma ou substância em outra. E da mesma forma, transmutação interior significa a arte de transformar e de mudar os estados, as formas e as condições mentais em outras. A arte da transmutação mental, contrariamente às crenças gerais, lidava com o domínio das forças mentais, isto é, pensamentos, emoções e sentimentos, e não dos elementos materiais. Se trata da transmutação das vibrações mentais em outras, e não da mudança de uma espécie de metal em outra. O primeiro dos 7 princípios herméticos é o princípio do mentalismo, cujo axioma é: o todo é mente, o universo é mental. O que significa que o universo em si é mental e existe na mente do todo. Se o universo é mental em sua natureza, a transmutação mental deve ser a arte de mudar as condições do universo. Se tudo é mental, então a arte que permite a alguém transmutar as condições mentais deve fazer do mesmo o mestre e o controlador das suas condições materiais, assim como daquelas comumente chamadas mentais. Mas que bela arte para ser estudada, não é mesmo? A transmutação mental é a magia de que muitos escritores trataram em suas obras místicas. Essa é a arte da transmutação mental. Transformar o que te consome em combustível para o seu sonho, harmonizar os opostos dentro de si e utilizar as turbulências da realidade como um acelerador da sua evolução física, mental e espiritual. E o principal é a arte de não lutar contra a dor, mas de aprender a observá-la até que se dissolva com o poder da sua presença consciente.
Em Mateus, Jesus diz: Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Essa parábola revela que o mundo é um mero reflexo da nossa consciência. Mas o grande problema é que a consciência de muitas pessoas está dividida. Dividida entre o que querem ser e o que acreditam ser. Vivemos em uma constante guerra interna. O exército que sonha contra a multidão que duvida. A luz que projeta contra a sombra que paralisa. A consciência iluminada contra a mente barulhenta. A transmutação mental começa quando reconhecemos esses opostos dentro de nós, não como inimigos, mas como fragmentos dispersos que precisam ser recolhidos e restaurados. O alquimista não rejeita o conflito, mas o contempla. Não foge da dor, mas a acolhe como oráculo. Não se identifica com a dúvida, mas a escuta até que se dissolva na fé. O principal fundamento da transmutação mental é a autoobservação, mas não qualquer observação. É uma atenção sem julgamento, como assistir a um rio correr sem tentar contê-lo ou desviá-lo. É contemplar e permitir com que as coisas sejam como são, sem o filtro das expectativas. Autoobservação é manter-se inteiro diante do caos interno. É notar a raiva sem se tornar raivoso. É olhar para a tristeza sem se tornar triste. É encarar o medo sem fugir dele. É sentir o desconforto sem ceder a ele e ver o pensamento sem se identificar com ele. Esse é o ponto da transmutação. Quando você se recusa a ser arrastado pelas forças externas, elas começam a perder o controle. E o que antes parecia uma muralha gigante se revela uma pequena mureta a ser pulada. Você percebe então que não há nenhuma força externa capaz de influenciar o seu destino e que você é o único responsável por cada evento e circunstância da sua vida. E começa a usar os próprios conflitos como propulsão. A dúvida vira investigação, o medo vira coragem e a dor vira direção. A verdadeira magia da transmutação mental é o renascimento do eu criador. O nosso eu que não foge da própria sombra, mas a integra. Que não busca eliminar os opostos, mas harmonizá-los. Que entende que toda adversidade contém em si um impulso ao crescimento. E que, em última análise, todo mal chega a serviço do nosso bem e da nossa evolução. Toda dor é um chamado. Toda emoção intensa é um pedido por luz. Todo conflito é o nosso sonho tentando renascer. Todo sofrimento, passado ou futuro, é uma sirene nos convidando a abandonar a mente e ficar presente. Essa é a arte da transmutação mental, e ela se revela no seguinte exercício. Observe sua mente como quem observa o céu. Os pensamentos são as nuvens passageiras, e a sua consciência é o céu por inteiro. As nuvens podem até deixar o céu nublado, mas por trás delas, o sol permanece sempre irradiando a sua iluminação. Ao sentir as emoções densas te dominando, pause e declare: essas emoções estão em mim, mas elas não me representam. Então respire e não resista ao sofrimento. Deixe ele atravessar o seu corpo inteiro e sinta-o por completo, como um raio que entra em você e descarrega. Habite cada célula do seu corpo com a luz da sua atenção, sentindo toda a energia fluir dos polos mais baixos até os mais altos. Depois que todos os opostos estiverem harmonizados e integrados, pergunte-se: o que isso quer me ensinar? O que essas emoções querem que eu veja dentro de mim? Então, basta partir para a transformação. Use essa energia transmutada como poder de ação para criar. Escreva, se necessário,
Sai para caminhar, trabalha, crie. Faça o que for necessário para deixar essa energia fluir para o mundo externo. As emoções e os pensamentos negativos não são um erro, mas são um portal para o agora. São matéria-prima para a transmutação mental. E ela começa quando você para de lutar contra o que sente e começa a ouvir o que a vida está tentando sussurrar nas entrelinhas das turbulências. Eu sou Diego e te vejo em breve. Sonhe mais.